Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Tudo bem, Fábio? Boa noite. Tudo jóia. Graças Sejam a todos Deus. bem-vindos aí para mais uma live segundo o Espiritismo, né? A gente, toda segunda-feira às 19h30, estamos aqui para explicar um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho do que a gente estuda, né, Oswaldo? Sim. E a gente pede sempre para quem tem amigos aí que está precisando de uma palavra, quem quer estudar um pouquinho sobre o Espiritismo, quiser fazer parte aqui do nosso grupo aqui, é só comparecer aqui todo dia, toda segunda-feira às 19h30. Né? Já estamos com mais de 4 anos aí com lives gravadas, né? Quem quiser acessar o canal também tá cheio de vídeo lá para a pessoa que quiser estudar. Certo? Vamos começar com o nosso Gota de Paz? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Ativando a fé. Mensagem 241. Normalmente, nos esquecemos da fé, porque só pensamos na fé quando passamos por alguma dificuldade. Não temos o hábito de mantê-la ativada em nós, porque muitas vezes as tribulações do dia a dia nos distanciam da convivência com Jesus e seus ensinamentos. Devemos, então, ativar diariamente a fé em nossos corações, independentemente de situação em que estamos vivendo. Se estamos felizes, ativemos a fé em agradecimento pelas dádivas benéficas do Criador. E se estivermos passando por dificuldades, ativemos nossa fé, buscando a confiança na superação. Percebam que todos os dias, na necessidade de ativarmos a fé que muitas vezes deixamos calar em nós, através de uma simples prece, nos colocamos à disposição de Jesus, como irmãos que somos. E dessa forma, nos juntamos a Ele, firmes e confiantes em nossas caminhadas. Não deixe para pensar na fé quando estiveres passando pela dor. Ative diariamente a sua fé, pelo amor e pela prática dos ensinamentos de Jesus. Bom, eu ativo, né, a minha fé com certos rituais, né? Fazer uma oração de manhã, né? Fazer uma oração durante o dia. As lives de segunda-feira aqui para mim são uma forma de eu estar voltando a focar no Evangelho, né? Porque quando a gente vive, né, quando a gente está nesse mundo material, o que mais acontece é a gente se materializar também, né? A gente cada vez mais se preocupar com dinheiro, cada vez mais se preocupar com bens materiais, com casa melhor, com carro melhor, com dinheiro, e acaba esquecendo essa parte, que é, na verdade, a parte mais importante, né? Então, a gente tem que lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, né? Não o contrário. Ou seja, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então a gente tem que sempre estar buscando, né, essa associação com a vida espiritual. Eu, da minha parte, sempre procuro fazer isso com alguns rituais, algumas orações, algumas preces, né? E porque se você parar de ter esses rituais, né, de ir a uma igreja, de ir a um centro, de ter o seu momento vinculado a Deus, com certeza a gente vai só realmente lembrar naquele momento de desespero que a gente ora, não tem para quem pedir mais aqui na Terra e pede para Deus. E é interessante isso, essa parte você comentou, e ele falou aqui, né? A vida material nos tira dessas coisas espirituais, né? A vida material nos consome, né? Como material, com a vida material. E a gente só lembra das coisas espirituais, como você falou. Tem pessoas que vão na igreja, mas o momento que a gente busca Deus mais diretamente, desesperado, é quando acontece algo que nos desestabiliza, né? Uma doença, por exemplo, né? As pessoas, quando a doença aparece, você busca Deus com mais tempo. Depois, né? Quando as coisas vão se acomodando, as coisas já vão aparentemente melhorando, você vai esquecendo, né? E então
O que a gente pensa? Daí a gente só pensa nas coisas materiais, nas coisas que acontecem no dia a dia. A gente falou e tem falado nesses últimos dias de live, né, essas segundas-feiras de live, sobre isso, né? A gente falou sobre meditação, né? A gente falou sobre o conhecimento de si mesmo, mas é interessante, né? Quando você tenta entender o que quer dizer fé. A gente acha que fé é só quando você busca uma cura, né? Você tem a fé em curar ou na conquista de algumas coisas. Mas a gente tem também a fé em Deus. E a gente fala assim, o que seria a fé em Deus? Acreditar que Deus existe. Acreditar que nós vivemos porque Deus nos permitiu. Acreditar que Deus, né, é tudo esse universo e tudo que está em volta de nós. Então, aí ele fala ativar a fé é manter a fé viva, né? É que nem aquele fogo que você põe, aquele fogo ele vai consumindo e depois ele apaga. Para você acender ali o que já tem uma brasinha, você vai lá e sopra, né? Para ele voltar, ou seja, você ativar para fazer ele funcionar de novo. E seria isso, né? A gente ter momentos para a gente ter esse contato com o mundo espiritual, ter esse contato com Deus ou com as coisas de Deus, né? Porque a gente fala assim, a gente precisa, não parece, mas a gente precisa de Deus a todo momento. Quanto mais a gente tem essa ligação mais direta com Deus, mais a chance de a gente estar, como diz, melhorando a vida, fazendo a vida acontecer, né? E às vezes, quando a gente fala assim, quem vai numa igreja apenas num domingo, deixa só para o domingo, né? Passa uma semana sem Deus, né? Você mesmo falou, essa live que a gente tem é uma vez por semana, né? Então a gente vai falar em Deus somente nas segundas-feiras? Não, né? A gente fala, então, no serviço, né? No acordar, no dormir, em um momento de reflexão, um momento que eu não tenho muita coisa para fazer, né? Que estou ali numa distração, eu posso me elevar a Deus ou posso, na verdade, ativar essa fé. A fé de acreditar em Deus, a fé de acreditar que as coisas podem melhorar, a fé de você ter a certeza constante, né? Sem nunca deixar perder isso, né? O que às vezes atrapalha a gente é isso. A gente vai se esquecendo de Deus, consumido pelas coisas materiais, né? Então, fala assim, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu preciso viver com as coisas materiais, mas eu preciso viver essas coisas materiais sem me esquecer de Deus, sem me esquecer das coisas espirituais. E você falou, né? Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos falar sobre isso, ele fala qual é o mundo primeiro, o mundo espiritual ou o mundo material? E ele fala, é o mundo espiritual. E até tem uma pergunta, o mundo espiritual poderia continuar existindo sem a presença do mundo, sem a existência do mundo material? Ele fala assim, né? Lógico que o mundo material, o mundo que nós vivemos, ele tem um motivo de existir para que nós estejamos aqui para aprender as coisas. Mas o primeiro mundo, né, o mundo verdadeiro que existe é o espiritual, né? Nós que nos perdemos, né, com o mundo material. Nós que não temos certeza da existência do mundo espiritual quando estamos no mundo material, né? Então ele diz, né, ativar a fé é usar isso todo dia. Ou estar num pensamento constante. Eu posso viver o mundo material sempre tendo a ligação com o mundo espiritual, com Deus, com as coisas, né? E aí a pessoa fala assim, você não precisa ser aquela pessoa beata, né, que fica na igreja toda hora. Você só precisa ter a consciência da existência de Deus, a consciência do que é certo e o que é errado, a consciência de fazer o melhor, a consciência de buscar sempre o melhor. Na verdade, é isso que é, então ele fala ativar, né? A fé, manter ela ligado, né? Manter aquele fogo constante, sem nunca apagar, né? Eu acredito que seja É, isso. a gente tem a frequência também, né, templos religiosos, como uma coisa para você ativar a fé. Eu, particularmente, por um bom tempo, eu também acreditei que eu precisaria
pelo menos uma vez por semana ir a algum lugar, mas hoje em dia estou bem desencanado disso. Eu acho que a igreja, né, o templo, qualquer coisa, acho que está dentro da gente. Então, se a gente se recolher e conseguir conversar com Deus dentro da gente, a gente com certeza não precisa ir num templo. Claro, eu passo ali na Praça da Matriz, né, e às vezes olho para a igreja e entro na igreja católica lá e aquelas imagens, né, o clima ali, tudo, te dá uma sensação de estar mais próximo de Deus, né? Por quê? Por causa daquele ambiente, né? As imagens sacras, tudo, te dá uma sensação de estar mais próximo, né, da espiritualidade, que não é a verdade, né? É apenas uma sensação. Essa sensação você pode obter ela em qualquer momento do dia, né? Até dentro de uma cela de presídio, que é um lugar horrível, né? Um lugar de muito baixa energia, mas se você se conseguir a concentração, né? Conseguir a visualização do mundo espiritual, você consegue, né? E hoje em dia eu particularmente não frequento, né? Não vou não tenho o hábito mais, a rotina de toda semana numa casa, mas o meu único hábito, né, é essa aqui, a nossa live, e claro, né, os estudos que eu nunca deixei, né, eu sempre estou vendo um vídeo no YouTube, sempre estou lendo um livro, sempre estou, né, nas redes sociais minhas, né, o algoritmo vive mandando vídeo de pessoas conhecidas do espiritismo, e para mim isso já é o bastante, né. Claro que a gente pode ajudar muita gente também dentro de uma casa espírita, mas por aqui a gente também acaba ajudando e na vida, no dia a dia, né, sem precisar falar explicitamente de espiritismo, né, apenas falando sobre a vida da gente mesmo, falando sobre coisas que a gente acha que é certo, que é errado, a gente já está praticando o evangelho. Então, esse é o meu atual momento, né? Claro que a gente pode mudar, como eu já mudei várias vezes, né? E eu acho isso muito salutar, né? A gente não pode achar que isso eu acho que é o certo, vai ser sempre assim, né? Eu acho que cada momento da vida da gente, cada pessoa tem seu entendimento e o seu momento de saber aonde tem que estar e como cultivar a sua espiritualidade, né? Mas esse é meu atual momento. Interessante que você falou, né, dessa live aqui. Eu também tenho, para mim, essa live como muito importante nessa parte espiritual, porque, como você falou, para que a gente possa estar aqui na segunda-feira, a gente prepara muitas das vezes a semana para isso, né? Que nem você falou, assistindo uma palestra, lendo um livro, às vezes a gente recebe questão de uma pessoa durante a semana, aí você já monta, né, busca mais subsídios para amparar melhor a resposta. Durante o tempo que a gente está aqui, a gente está aprendendo, né? Você fala uma coisa, eu aprendo, eu falo uma coisa, você aprende, né? Se a gente assistir novamente, eu faço isso, né? Depois que termina, eu assisto novamente porque às vezes a gente aqui concentrado falando se perde, depois eu ouço ela bem tranquilo e aprendo coisas, e o mais importante, né? O que a gente tem conseguido ajudar as pessoas, né? O feedback que a gente recebe, você mesmo mostrou hoje, né? O rios que você colocou aí durante uma semana, quanto deu de visualizações, né? A gente coloca no YouTube, a gente manda no WhatsApp, tem gravado aí quantas pessoas assistem o que fica gravado no IGTV, né? E depois você recebe, né? Encontra uma pessoa na rua. Outro dia, né, a gente teve a festa junina lá no Recanto da Cascata e tinha um pessoal tocando, eu que eu conhecia há 3 anos atrás, ele fazendo um show, me mandou um abraço ali, falou, eu assisto suas lives. Eu falei, nossa, ali no meio de todo mundo falou sem, como eu disse, sem medo de ser feliz, que me acompanha. Quer dizer, então você fica feliz, né, quando a gente recebe esse retorno, né, das pessoas gostarem de assistir, de comentarem, né, de mandarem questões, a gente vê quanto estão mandando de perguntas, né? Então fala, esse para você e para mim também, né? Esse estar aqui é uma responsabilidade, né? É, Esse estar aqui é uma missão, isso aqui, o estar aqui é algo que faz bem para a gente e faz bem para os outros. né? Muitas vezes a gente está aqui, né? Tá em 10 pessoas agora, parece que é pouco, né? Mas aí quando você vê
quantas pessoas assistiram um vídeo, né? Passa de 100 pessoas na semana. Então a gente vê que a gente consegue atingir uma população, né? E dessas 100 pessoas, com certeza a maioria não é nem atingida, né? Mas se a gente atingir 2 pessoas dessas 100, já, já faz o trabalho que o Espiritismo pretende, né? Que é divulgar a doutrina para mais pessoas, né? É, Mas é isso aí. não, mas você fala assim, há 4 anos, né? Há 4 anos essas pessoas estão aí, né? É, Como você falou, e eu sei que nem você está falando, nem todo mundo consegue pegar agora e ficar ao vivo. Por quê? Porque ao vivo você tem que estar concentrado, né? A gente fala assim, dentro de uma casa, né? A não ser que você consiga ir para um quarto e ali desligar tudo para fazer isso, você faz. Mas é difícil, né? Dentro de uma casa, quem tem família, ficar. Então o que que acontece? Muitas pessoas deixam para assistir o gravado depois para um momento mais tranquilo, né? Então esses 10 aqui são os que conseguem estar, né? Mas é, quantos outros vão assistir de madrugada, vão assistir de manhã, de tarde, né? E assim vai. com certeza. Muito bem. Vamos dar início às preces, então, Zé? Sim. Então nós vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim E seja. assim, que assim seja. Então, vamos para a nossa pergunta do seguidor, Oswaldo. A pessoa que mandou para a gente, ela perguntou assim, né? Ela assiste a live da gente há algum tempo e foi ensinado a ela, né, que a gente tem que orar pelos desencarnados, né, pelas pessoas que a gente gosta quando desencarnam, né? Mas a dúvida dela é assim: como existe a reencarnação, a pessoa vai reencarnar em outro corpo, como é que fica essas preces, né? A gente continua rezando indefinidamente para essas pessoas, né? Como a gente não tem saber quando elas vão reencarnar de novo, se continuar rezando para elas, elas já reencarnando, elas continuam recebendo as preces, as orações. Como é que funciona isso aí? Bastante interessante, né, essa pergunta. É interessante que a gente não tenha ideia muito clara, né, de reencarnação ou como funciona, né? Vamos tentar entender assim. É também interessante que você falou, né? A gente aprende que tem que fazer a oração para os desencarnados. Mas algumas religiões elas não concordam com isso, né? Elas não de que você continue fazendo a oração para o desencarnado. Tem gente até que recomenda, algumas religiões recomendam a não fazer, eles não usam desencarnado, né? Eles falam não fazer prece para os mortos. É permitido fazer as preces para os mortos. E a gente vai perceber que o espiritismo, pelo entendimento que ele tem, ele sim, né? Ele pede para fazer. Até no capítulo que nós estamos estudando, ele vai passar pela parte, né? Para prece pelos mortos. E naquela coletânea depois de preces, né? Que a gente já falou que ele encerra o nosso Evangelho, ali é ensinado oração para cada tipo de coisa. E tem algumas
pelos desencarnados, né? Eles falam, tem preces em geral, prece para si mesmo, prece para os encarnados e prece para os desencarnados. E aí a pessoa pergunta, né? Eu faço oração para uma pessoa e ela vem a reencarnar. Eu continuo fazendo? E a gente fala assim, por que eu devo parar ou por que eu devo continuar? A gente deve se fazer essas perguntas. Qual o objetivo da prece? Por isso que nós estamos. Por isso que é interessante, né? Quando às vezes a gente estuda alguma coisa, ele passa despercebido, mas a gente fala assim, a preocupação de Jesus, a preocupação dos espíritos, a preocupação desses ensinamentos que vêm de Deus é nos mostrar caminhos, mostrar o que nós devemos fazer, o que nós podemos, o que nós não podemos. Por quê? Porque as pessoas têm, né, esse questionamento. E é difícil, e eu falo, eu escolhi o espiritismo porque a minha vida, ou eu, sempre fui de questionar. Devo fazer isso? Por que eu devo? Por que tem que ser assim? E às vezes quando as pessoas nos ensinam de uma forma impositiva, não, tem que ser, tem que fazer, aí você fala assim, mas espera aí, como assim, né? E aí o entendimento, né? Eu devo continuar fazendo ou não? Então ele fala assim, por que eu faço a prece? Eu só fiz a prece porque a pessoa desencarnou? Porque se eu posso fazer prece para encarnados e desencarnados, né? Eu faço prece para quem? Eu faço prece para um ser, que em um momento ele está desencarnado, em outro momento ele está encarnado. Nós conhecemos ele com a gente encarnado. Se ele encarnar, quem ele vai ser? Ele fala assim, é a mesma pessoa. O espírito é o mesmo. Seria como um ator, né? Um ator que desempenha vários papéis, cada ano numa novela, num personagem. Mas o espírito é o mesmo, é o ator. Ele pode mudar de corpo, ele continua. Então ele fala assim, para que eu faço a prece? Então a gente vai precisar entender o motivo que eu faço a prece. E o Espiritismo nos ensina a fazer prece, né? Então, quando a gente vai, aí eu falei para você, prece geral, prece para si mesmo, prece para encarnados, prece para desencarnados. Aí você vai lá, tem uma prece que chama por alguém que acaba de desencarnar. Eu falei, né, e a gente vai fazer isso, a gente vai passar todo o capítulo 28, todas as preces, todas as explicações nós vamos passar. Ele diz assim, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não tem somente como objetivo dar-lhes testemunho de simpatia. Objetivam também ajudar no seu desligamento e com isso atenuar a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhe mais calmo o despertar. Nesse caso, porém, como em outras circunstâncias, a eficiência da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras, com maior ou menor vigor das quais muitas vezes o coração não toma parte. As preces que vêm do coração se fazem ouvir em torno do espírito. Quando você vai para a prece, ela vai assim, dignai-vos, Senhor, Deus, a acolher favoravelmente a prece que eu dirijo para... E aí eu falo o nome da pessoa que eu conheci. Né? Aí ele fala, fazei de sentir vossas divinas luzes e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. O que ele está querendo dizer? Que continua. Desencarnou, mas a busca por uma felicidade, por um caminho, ela continua no mundo espiritual. Permitir que os bons espíritos levem até ele as minhas palavras e meu pensamento. E aí você coloca ali, né, as palavras que você quer com relação à pessoa, né? O que você quer dela? O que a gente percebe e que a gente precisa perceber, e que muitas pessoas às vezes não percebem isso, porque algumas religiões dizem, pronto, a pessoa morreu e está com Deus. Eu pergunto, uma pessoa que está com Deus precisa de prece? Né?
A pessoa que está morando diretamente com Deus, já está com Deus lá, precisa de prece? Não precisaria. E a gente fala assim, por que então que eu vou fazer prece? Aí o Espiritismo vai dizer que não, né? Que nós estamos em evolução e que nós não aprendemos. E eu fico imaginando, eu sempre falo assim, se eu não aprendi quando encarnado, vai ser muito difícil aprender como desencarnado. Porque eu, na vida material, eu tenho as experiências pela que eu passo. E quando eu desencarno, depende de como eu estiver, ou onde eu estiver, eu talvez não tenha isso. Aí fala assim, por que eu preciso de uma prece? Eu preciso de alguém preocupado comigo. Eu preciso de alguém me dizendo talvez o que eu devo fazer. A gente tem e deveria ter na Terra, a todo momento, eu falei em algumas lives que a gente devia ter como se fosse um personal trainer, né? Alguém chegasse do nosso lado e falou, olha o que você está fazendo. Muda isso aí. Essa forma que você está fazendo não é legal. A pessoa vem pedir um conselho. Por que você quer? Porque aconteceu isso. Então vamos tentar não fazer mais isso. Vamos modificar isso. Para quê? Para que ajuste-se um caminho. Quando a gente faz essa live, né, que a gente acabou comentando aí no Gotas de Paz, é mostrar para as pessoas como proceder em muitas coisas. E aí vem as questões. E qual que é a ideia? Ensinar a pessoa a saber o que fazer em cada momento. E mesmo assim a gente desencarna muitas das vezes não sabendo o que aconteceu. Aqui ele fala uma coisa interessante, né? Existe um capítulo do Livro dos Espíritos que ele fala de perturbação espiritual. Então ele diz aqui, né? Para que entenda que ele passe por essa perturbação, que ele saia dessa perturbação. Ajudar no seu desligamento, com isso atenuar a perturbação. Quando a gente vai estudar ali perturbação espiritual, ele diz assim, que quando eu desencarno, essa passagem, saída do mundo material, despertar no mundo espiritual é o pior momento para o espírito. Não pior porque que é ruim. Ele não sabe o que está acontecendo. É ensinado por Allan Kardec como que seria essa perturbação. Ele fala que é como você estivesse dormindo um sono muito pesado e de repente você acordasse. Muitas pessoas falam isso, muitas pessoas já passaram por isso. Quando você não sabe onde você está, onde você dormiu, onde é seu quarto, onde acende a luz, que lado da cama você está, que lado é porta, e leva um tempo para você se entender e despertar daquele sono pesado até entender que dia é, se é dia de trabalho ou não, se é dia de folga. Tem um monte de gente que confunde isso, né? Tem gente que em dia de feriado acorda para ir trabalhar, tem gente que dorme mais achando que é domingo, sábado e não é dia de trabalhar. Por quê? Porque está ali nesse que Allan Kardec diz como se fosse uma perturbação. E o espírito é assim. Ao despertar no mundo espiritual, ele não se reconhece, ele não sabe onde está. E segundo, né, a gente fala assim, a gente usa muito esse termo, né? Segundo o Espiritismo, nós vamos despertar com o mesmo corpo. Se a gente não tiver um pouquinho de noção, a gente não sabe mesmo onde está. Então, uma oração feita com sentimento, né, com uma vibração boa, ela faz tocar essa pessoa. Outra coisa, tem gente, né, e a gente houve prova disso com Chico Xavier, com Divaldo Franco e com várias dessas pessoas que têm mais um pouquinho desse entendimento. De pessoas que desencarnam sozinhas, muitas sem família, muitas fizeram muita coisa errada e despertam no mundo espiritual já estavam na Terra, né? Sem ter alguém que gostasse dele ou quisesse bem, né? Tipo abandonado, e desperta no mundo espiritual mais perdido do que isso. E a gente sabe que, por exemplo, o Divaldo Franco falou que orou por um espírito de um suicida durante muito tempo, até que o espírito, de tanto receber a oração dele, veio até ele. Então a oração de uma pessoa chega até o espírito. E ele percebe da onde está vindo a oração. Né? Por isso que a gente precisa saber, por isso que eu falei,
Se eu estou com Deus, eu não preciso de mais nada. Mas se eu não estou com Deus, eu preciso de tudo. Né? Às vezes é difícil você falar para uma pessoa no centro espírita que vamos orar, pedir para as pessoas, né? Vamos colocar o nome dela nas preces. Por quê? Porque a gente não sabe como a pessoa está no mundo espiritual. Todos nós gostaríamos e queremos que os nossos entes queridos estejam o melhor possível. Mas nós não podemos garantir isso. Uma pessoa desencarnar, você não sabe o que passa, como é o entendimento dela. O que deveria era eu sair do mundo material sabendo para onde devo ir, o que devo fazer, o que eu devo continuar fazendo. Mas se nós não tivermos isso já no planeta Terra encarnado, como nós poderemos ter isso ao passar para o mundo espiritual? Eu não lembro do mundo espiritual, eu não conheço direito o mundo espiritual. Eu não conheço. Por isso que a gente fala, né? Nós conhecemos muito da vida material, que nós estamos vivendo ela agora. E para nós é tudo que nós temos. Agora imagine eu no mundo espiritual, um lugar que eu não conheço direito, eu não sei as regras, como que as coisas funcionam. O Espiritismo dá esse entendimento. O estudo de Allan Kardec foi esse. Você pega cada capítulo do Livro dos Espíritos, cada parte do Livro dos Espíritos, ele fala de uma coisa. Ele fala de como é a encarnação, como é o desencarne, como é o mundo dos espíritos, o que eu encontro no mundo dos espíritos, quais são as categorias de espírito, como é a evolução, em qual evolução eu estou, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Né? Então, quando eu faço uma oração para alguém, eu preciso entender por que é que eu estou fazendo. Com relação ao encarnar, né? A pessoa encarnou, eu devo continuar fazendo? Eu não sei se ela encarnou ou não encarnou. E não tenho como saber isso. E não deveria saber como está isso. Mas se eu gosto da pessoa e quero fazer oração, eu vou continuar fazendo. É por isso que tem cada oração. Porque eu posso fazer uma oração para uma pessoa que desencarnou. E faço oração alguns dias e depois eu paro. Mas se eu quero bem muito essa pessoa, e ela me era muito cara, um ente querido, uma pessoa que eu gosto muito, eu posso fazer oração para ela por todo sempre. E se ela estiver encarnada, não tem problema, ela vai receber do mesmo jeito. Porque a prece, o que você envia para as pessoas são vibrações. É um pensamento positivo, é um desejo. Por isso que a gente fala assim, se eu faço uma oração sem sentido, ela não toca nada e nem ninguém. Quando eu faço uma oração desejando alguma coisa, desejo que, né, permita, né, a Deus, quando uma pessoa desencarna, permita a Deus que essa pessoa possa ser amparada pelos bons espíritos, que ela passe a entender, que ela saia logo dessa perturbação espiritual, desperte, entenda onde está, entenda o que fez quando estava na Terra, entenda o que precisa continuar fazendo para se aproximar de Deus, para evoluir, para reparar as faltas. Por isso ela vai precisar de uma reencarnação. E se ela reencarnar, as pessoas falam assim, ela estava no mundo espiritual e ela vem para o planeta Terra para encarnar, ela vai passar por momentos difíceis. Ela precisa de força nessa encarnação ou na reencarnação, porque ela vai viver tudo de novo. Ela vai passar por situações difíceis, ela vai passar por problemas, ela precisa de amparo. Então, se eu estou fazendo oração com um desejo, ela atinge a pessoa encarnada do mesmo jeito, a vibração chega até ela. Pode ser com a reencarnação, isso acontece, a gente esquece do passado, o que eu vivi, com quem eu vivi. Mas a vibração, né? Imagine você assim, num dia de trabalho, chega um negócio gostoso para você, você sente, chega assim, né? Uma energia boa para você. Pode ser de alguém que está orando no mundo espiritual para mim. Pode ser uma pessoa
pessoa, né, vai ser muito difícil, mas aí fala assim, se eu desencarnei recentemente e reencarno logo em seguida, dá tempo de eu receber essa oração de pessoas que estiveram comigo. E aonde quer que eu esteja, isso chega para mim. Eu falei assim, mas para a gente entender assim, então, a reencarnação rápida, ela existe? Existe. Pode acontecer? Pode. E se eu receber a oração de alguém que está encarnado, eu desencarnei e voltei como encarnado, eu recebo a oração dela? Recebo. Faz bem para mim? Faz. Se for feita de coração, se está sendo enviada para mim, ela chega até mim. Pode ser que, como eu falei, eu não saiba de onde veio, porque veio, mas eu recebo aquela vibração. Né? Se eu desejo para alguém, eu faço uma oração para um encarnado, aonde quer que ele se encontre, ele recebe essa vibração. E ele não sabe de onde vem, quem foi que fez. É muito difícil, mas ele recebe. Mas, como a gente falou, é muito difícil. Pode acontecer, pode. Eu posso orar por uma pessoa que eu conheci, que encarnado, desencarnou e ela encarnou de novo. A minha oração tem valia? Tem. Chega até a pessoa? Chega. O que nós precisamos saber? Que é o mesmo ser. O espírito é um só. O que ele vai mudar é de corpo. Ele vai encarnar num outro corpo. Eu preciso saber o nome dele? Não. O que vale é a minha intenção com relação àquele ser que eu conheci. Então a oração vai chegar para ele. Porque eu conheci ele. Eu sei quem ele é, independente de onde ele esteja. Agora, o que a gente fala assim, é mais difícil uma pessoa que desencarnou, que reencarne rapidamente. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Qual o objetivo da reencarnação? Da pessoa continuar evoluindo, aprendendo. O que vai acontecer na reencarnação? A pessoa vai continuar fazendo e reparando os erros que ela praticou. Se ela precisa reparar alguma coisa e se ela não aprendeu, ela precisa de força. É mais uma força chegando de alguém desejando bem para ela. Né? Então, como a gente falou, a gente precisa entender o que é, né, a prece, qual é a intenção dessa prece, como que ela chega. Por isso a gente vai ainda falar disso, acho que ainda tem no estudo de hoje do Evangelho, a gente vai fazer ainda mais alguns estudos para terminar o capítulo 27, e depois nós vamos estudar cada tipo de prece, né? Como a gente faz prece para os encarnados, como a gente faz prece para o desencarnado, para a criança que acaba de nascer, para alguém que desencarnou, para alguém que faz coisa errada, para alguém que até para os inimigos, né? A gente não tem, ou as pessoas não têm muito costume disso, mas no Evangelho é ensinado a gente fazer orações para os inimigos. Então, com relação à pergunta, né? Uma pessoa desencarnou. É certo, né? Primeiramente, eu faço prece por ela. Sim, é muito útil fazer prece para os desencarnados. Por isso que eu falei, para receber vibrações boas de pessoas que estão na Terra desejando coisas boas para ele. Sempre, nenhuma prece é perdida. Até tem alguém que falou uma vez e eu guardo isso comigo. Um copo d'água para quem está com sede e uma prece, a gente não deve negar para ninguém. A gente não deveria negar para ninguém. Então, a prece é sim, ela vai ser recebida de qual forma? Com ele no mundo espiritual, com ele encarnado. O que a gente precisa saber é isso, que tipo de prece eu faço? Qual é a intenção de eu estar fazendo a prece? Eu faço a prece para ele desencarnou só porque ele desencarnou, apenas por isso? Eu preciso ter na minha ideia clara porque é que eu estou fazendo a prece. Como eu quero que ela chegue nessa pessoa. Porque a gente vai ter que sempre entender. Encarnado ou desencarnado é sempre um espírito. Um espírito num corpo. Um espírito fora do corpo. O ser é o mesmo. É único. Criado por Deus. Vestindo várias roupas, né? Durante reencarnações. Mas sempre o mesmo espírito.
Lembrando também, né, que acho que todos precisam da prece, né, no desencarne. Às vezes, eu assisti o filme do Mensageiros esse final de semana, e não vou dar muito spoiler aqui, mas assim, só comentando, né, eles fizeram um plano reencarnatório de 3 amigos, um montou um centro espírita, um era o médium e um era uma pessoa, um amigo rico, né, e os três precisaram de prece, né? Inclusive o que tinha mais bondade, que é o que montou o centro espírita, que não tinha mediunidade, mas era uma pessoa super caridosa, quando desencarnou, não foi direto pro nosso lar, né? Ficou perambulando por aí, foi os umbrais da vida, né? E você percebe que uma pessoa daquela, por muitos falam assim, ela é uma pessoa quase santa, esse daí já foi direto pro mundo espiritual, é muito difícil, né? Principalmente a gente que é apegado à família, apegado à casa, apegado aos bens materiais, apegado à cidade, você desencarna, você não quer sair daqui. E por um tempo você acaba ficando aqui e fica pesado, né? Então essa elucidação, essa transição para o mundo espiritual, acho que todos nós vamos precisar. Não tem aquele que fala assim, não, eu sou espírita, eu sei tudo como é que funciona, eu vou atrás da luz, né? Você não vai ver a luz, não, se você não tiver muito bem preparado, né? E a gente vai querer ficar. Da mesma maneira que a gente se agarra ao remédio, às operações aqui dos médicos, aos médicos, tratamentos médicos, a gente vai se agarrar, vai achar que está vivo ainda, e está vivo, né? Mas vai achar que o corpo da gente está vivo ainda, vai querer ficar aqui. E aí que é a hora que a gente vai precisar de oração, né? Para que aproxime espíritos bons, para que te convençam, né, para você ser levado daqui e ser tratado realmente a parte espiritual. Interessante que você falou, porque eu falo assim, eu falo sempre para as pessoas assim, né? Eu lembro que a gente fazia aula lá no centro e a Marília, ela mora aqui perto do Estância, ali perto do Rio ali, ela conhecia muito a Maria ali do centro, brincava muito. Ela falou: não, quando eu morrer, eu já vou pedir socorro para Maria, para ela me socorrer rapidamente. Mas é isso que você falou, eu não vou lembrar de Maria, eu não vou lembrar de centro espírita, muito difícil eu vou lembrar disso. Por isso que a gente precisa, para que nem você falou, eu sou espírita já. Ser espírita não muda nada. Eu preciso viver o espírita. Eu preciso, como você falou, eu saber de tudo. Para muitos espíritas ainda é difícil chegar no mundo espiritual. Imagine para os outros. Por quê? Porque a crença que eu tinha em vida é o que vai me levar a fazer coisas no mundo espiritual. Né? Então eu tenho que ter a certeza, e aí é difícil, eu sempre falo assim, né? Eu sempre falei para as pessoas: você mora na sua cidade, você cai ali e precisa de socorro, né? Você conhece, às vezes, policiais, a guarda, um amigo, alguém se aproxima, você está ali tranquilo. Mas se você estiver, por exemplo, no centro de São Paulo e você sofrer alguma coisa e uma pessoa chegar para você e falar assim, vou te ajudar, você vai ficar cabreiro. Eu não conheço, eu não sei quem é. E muitas das vezes, como eu no mundo espiritual, eu não reconheço muitas pessoas. E eu talvez não tenha próximo de mim nenhuma das pessoas que eu conheça. Então vem um socorrista me socorrer e fala assim, vou te ajudar. Você fala, não te conheço. É por isso que muitos espíritos ficam perdidos. Nossa, você falou aí do segunda parte do nosso lar, né, os mensageiros. A primeira parte que é o primeiro filme, que é do primeiro livro, o que ajuda André Luiz é a oração da mãe dele, que é feita do mundo espiritual superior, mas que leva muito tempo para chegar nele, porque dependia mais dele do que dela. Mas o que ajuda André Luiz era a prece da mãe dele. E ele vai descobrir depois que 2 pessoas apenas faziam prece para ele. Era uma pessoa que ele ajudou meio na marra, praticamente a mãe dele. Né? Então
Então a gente ali mostra quantas pessoas faziam prece para ele, 2, máximo 3, que tinha também a empregada, parece que fazia, né? Eles contam, acho que o da empregada e da mulher que ele atendeu uma vez que a secretária colocou para ele. Mas a mãe dele fez oração para ele constante até essa oração atingir ele. Né? Então, como você falou, todos nós precisamos de prece, como encarnados hoje e como desencarnados. Chico Xavier, toda vez que despedia de alguém, ele falava: orem por mim, rezem por mim. Eles falaram assim, mas Chico Xavier precisa de oração? Ele falava: eu preciso. Ele se sentia como uma pessoa necessitada de oração. Então, todos nós precisamos, sim. Com certeza. Vamos para o nosso evangelho? Sim. Qual que é o item? É o item, ó, a gente fez lá o item 9 só, acho que dá para fazer o 10 e 11, que são curtos, né? Que o nosso tempo também é pouco. É a ação da prece, transmissão de pensamento. Item 10 e 11. Posso Pode já? fazer. Pode. Então, no item 10, ele explica sobre o fluido universal. Quando eu faço uma prece para alguém, como é que ele chega a esse alguém? Como a gente falou, como é que ele chega nesse ser? Estando encarnado ou desencarnado? Ele chega, ele diz assim: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo da transmissão do pensamento. Então, quando eu faço uma prece, eu transmito o pensamento àquela pessoa para quem eu estou fazendo oração. E através do que eles chamam de fluido universal, que é, né, a turma fala assim, o universo ele é vazio. Ele não é vazio. Quando nós olhamos à nossa volta, nós achamos que tudo é vazio. Ele é tudo composto por fluido cósmico universal, que seria como um fio condutor que conduz o meu pensamento até o pensamento, por exemplo, até Deus, até os espíritos superiores, até a pessoa a quem eu estou fazendo oração. Ele se liga como se fosse teias de aranha. E cada teia é ligada a mim e ligada a alguma outra pessoa, a todo mundo. Então, quando eu faço uma oração, ela pega um desse caminho e chega até eles, né? Então, quanto mais intensidade, quanto mais eu me dedico a uma oração, faço ela de coração, com bom pensamento, com bom sentimento, ela toma um caminho e vai até aquela pessoa. E atinge o seu objetivo. Por isso que não adianta eu falar, vou fazer uma oração e faço de qualquer jeito. Essa aí não toma força e não chega. Mas quando eu faço uma oração bem feita, através do fluido universal, ela chega até a pessoa. Então, no item 10 aqui da ação da prece e transmissão do pensamento, o item 10 explica como eu faço chegar a minha prece através do pensamento e através do fluido cósmico universal. O item 11, ele explica o auxílio dos bons espíritos. Diz assim: pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos que vêm sustentar suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Quando eu estou precisando de ajuda e eu faço uma oração, né? A gente fala assim: para quem vai essa oração? Fala assim, primeiro para Deus. E a gente fala assim: e é Deus que atende a minha prece? Não diretamente. Por isso que às vezes a gente fala: eu peço uma oração que eu preciso de um conselho. Pode vir do mundo espiritual, como pode vir do mundo material. O mundo espiritual acha alguém que possa se encontrar comigo e essa pessoa passar esse conselho. Como pode vir um bom espírito, alguém que já com consciência no mundo espiritual, venha próximo de mim e sopra no meu ouvido pensamentos, seja durante o dia, ou durante o sono, quando estou dormindo e vem. Aí você recebe aquele pensamento. Ou você é orientado a ler um livro. Você pega um livro, abre lá umas páginas e de repente está ali o conselho, aquilo que você tanto esperava. Então, no item 11, ele explica sobre o auxílio dos bons espíritos, né? E é orientado a saber o que fazer. Às vezes você fala assim, eu não sei o que fazer. Se a gente fizer uma prece bem feita, uma oração, a gente recebe a orientação de alguém, né?
Então, os bons espíritos, quando a gente fala dos bons espíritos, eles estão espalhados pelo universo, esperando o momento para ajudar, né? Às vezes a gente fala assim, nós estamos cercados sempre por espíritos zombeteiros, brincalhões, espíritos que estão vagando, tentando talvez nos prejudicar. E bons espíritos esperando ajudar. Os maus espíritos, ou os espíritos sem conhecimento, eles não precisam, às vezes, do nosso consentimento. Lógico que nós damos o consentimento sem saber, permitimos que ele se aproxime. Mas os bons espíritos, eles só vêm quando a gente pede. Né? Principalmente quando eu mostro numa prece bem feita que eu preciso de ajuda. É a hora que eles vêm. As correntes, como a gente pede aqui as correntes espirituais, elas estão aqui, né, participando do nosso estudo. Quando a gente convoca elas, elas vão até aquelas pessoas que também estão pedindo ajuda, que estão necessitando, e através do meu pensamento eu levo esses seres até pessoas que necessitam, né? Então, item 10 fala do fluido cósmico universal, como a prece alcança e chega onde precisa chegar. E o 11 fala do auxílio dos bons espíritos. Quando eu, através da minha prece, através do meu pensamento, eu peço ajuda, eu recebo principalmente dos bons espíritos, né? Dos espíritos do bem que trabalham para o bem e que podem nos auxiliar. Isso aí. Ok? Vamos encerrar então, Zô. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual a todos nós, participantes, a cada um participante dessa live, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pensar naquelas irmãzinhas que pediram orações, a nossa irmãzinha Ivete, que está aí, vamos continuar pedindo para os médicos da matéria auxiliar, para ela ser auxiliada pelos bons espíritos, pelas correntes espirituais. A nossa irmã Gemima Maria dos Santos, que continua o seu tratamento, também auxiliando os médicos da matéria, pedindo aos bons espíritos que a visitem o seu recinto, auxiliando a ela em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E cada um também participante dessa live, que leve também o seu pensamento até aqueles entes queridos, amigos, pessoas conhecidas, que estão precisando nesse momento de um tratamento, de um auxílio, que possamos aproveitar a presença dessas correntes médicas, passistas, desses espíritos superiores, desses bons espíritos, para que eles possam visitar, através do nosso pensamento, a cada um que necessita, e levando a cada um tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e através do fluido cósmico universal, a nossa oração, os nossos bons pensamentos, nossos bons sentimentos, essas boas vibrações, que elas possam chegar a todos aqueles irmãozinhos necessitados da face da terra, onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos,
orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool ou de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido no nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Isso aí. Então, boa noite a todos. Que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos. Até mais, Oswaldo. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.